Paz, igreja linda, igreja amada do Senhor. Hoje, como Luísa falou aí na reflexão, hoje é o primeiro domingo do mês de agosto. E eu me recordo uma vez que fomos, primeira vez que a gente foi levar uma palavra, compartilhar nosso testemunho. Obrigado, meu irmão. Lá em Caruaru, eu e Marcília, e na época a gente tinha uma célula, e foi a trope da célula, a gente sempre caminha junto, né? Então, se você olha a igreja da gente hoje, ô pastor, onde a igreja vai, o povo vai atrás, a igreja é isso, unidos, juntos, né? E isso já vem lá desde a época da nossa célula. E eu me recordo que uma vez a gente foi a Caruaru compartilhar um testemunho em uma igreja de um irmão amado lá, eles são líderes de casal da igreja lá, Igreja de Deus do Brasil, lá em Caruaru. E eu me recordo que foi no mês de agosto que eles tinham na época, no mês de agosto, eles tinham um programa que se chamava Agosto de Deus. Então, era um agosto que eles dedicavam todo para cada ministério fazer algo diferente lá, enfim. E nessa época nós fomos para fazer algo de casal. E depois eu refletindo sobre isso, agosto de Deus, agosto de Deus, agosto de Deus. E aí, assim, o Espírito Santo incomodou assim, filho, é só um nome lá, mas assim, refletindo no Senhor, agosto é de Deus, setembro é de Deus, outubro é de Deus, novembro, dezembro, todos os meses, todos os anos, todos os dias, as horas, tudo é dele, tudo é dele. Então estamos começando mais um mês, e cresçam as expectativas, porque esse mês também é do Senhor. Tudo que vem na nossa vida vem do Senhor, então precisamos estar com expectativa lá em cima, porque o nosso Deus, Ele tudo pode. Então eu não sei o que você está vivenciando, mas está começando mais um novo mês, e tudo é possível para o Deus ao qual você crê, nós cremos, amém? Hoje nós estamos encerrando a nossa série, a série intitulada Eu, a Minha Vida e o Meu Deus, e essa era aquela parte que nós estamos encerrando, e vocês falavam assim, que coisa, não pode, mas como a gente não ensaiou, ninguém ficou, né? Mas eu mesmo já estou com saudade, nem terminou, porque tem sido um tempo muito massa, um tempo onde a gente está refletindo como é que anda a nossa vida, como é que anda aquelas pessoas que nos circundam diariamente, como é que anda Deus em toda essa relação, em várias áreas da nossa vida. Estamos ajustando como é que anda tudo, e o nosso Deus onde é que está em tudo isso. E nós já vimos, começamos essa série, vendo onde é que está Deus, como é que estão as coisas da nossa vida, com relação aos nossos planos, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, e vimos que Deus, Ele precisa estar à frente de todas as coisas. Nós vimos depois onde é que anda Deus com relação à nossa família. Ele está sendo o alicerce, Ele está sendo a pedra angular, Ele está sendo aquele que nos dá sustento à nossa família. Nós vimos também, depois, onde é que anda Deus, o que é que nós estamos fazendo quando se trata dos nossos negócios, dos nossos trabalhos. Estamos colocando Deus dentro de tudo isso. Depois nós refletimos como é que andam os nossos relacionamentos, os seus relacionamentos, os meus relacionamentos, os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Os relacionamentos que você tem, nós refletimos sobre isso, estão te levando para mais próximo de Deus, ou eles têm te afastado da presença de Deus? Semana passada, nós refletimos sobre o ministério. Como é que anda? Deus tem um chamado para todos nós, ir e levar o evangelho a todas as pessoas, mas tem algo específico que Deus preparou para mim e para você. Como é que anda a sua vida, o seu ministério? Onde é que está Deus diante de tudo isso? Você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, ou você está sendo aqueles que andam se escondendo do que Deus tem preparado para a tua vida? Verdadeiramente, isso tem sido um tempo precioso, e eu espero que você tenha e esteja crescendo com Ele, porque Ele está sendo muito edificante para a minha vida. Hoje nós encerraremos essa série com um assunto que precisa estar em todo o tempo na nossa mente e no nosso coração.
e que tem preocupado muito e afastado muitos dos caminhos do Senhor e trazido até muitas doenças, sim. O que é que estamos deixando para a próxima geração? O que é que nós estamos preparando para o futuro? Às vezes a gente sabe reclamar muito bem das coisas, mas o que é que nós estamos fazendo para ajudar a resolvê-las e deixar um amanhã melhor para nossos filhos, para nossos netos, para a nossa geração? Às vezes a gente passa pela rua e reclama que a prefeitura não está varrendo a rua e a rua está muito suja. Mas às vezes, na mesma hora que a gente está reclamando, a gente está soltando um papelzinho de uma balinha que a gente abriu para botar na boca. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo para resolver tantas coisas agora, para que possa perdurar por um futuro, deixando as outras gerações desfrutarem de tudo isso? Portanto, meus irmãos, hoje nosso tema abordado nesse final de série vai ser esse: eu, meu futuro, meu legado e o meu Deus. Como é que anda esse contexto todo? Como é que anda a perspectiva futura? O que é que eu estou deixando para de legado para esse mundo, para a minha família, para as pessoas? E como é que anda Deus nesse contexto todo? Eu quero complementar a leitura da ministra Marcília, que ela fez há pouco, lá de Filipenses, com um versículo que nós encontramos, que traz uma afirmação de Jesus lá no Evangelho de João. João 15:5, Jesus ele afirmou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é Jesus. Meus irmãos, nós queremos viver em paz com todos. Nós queremos frutificar o amor de Deus na vida de muitos. E cumprir, sim, os propósitos que Deus tem para nós, que são propósitos eternos. Mas muitos de nós terminamos, por conta disso tudo e tantas outras coisas, vivendo uma vida cheia de ansiedade e tensão com aquilo que ainda há de vir. Assim a gente tenta resolver as situações num perrengue pelo dia de amanhã. É num perrengue mesmo, às vezes a gente caminha aperreado, vou falar no nosso nordestinês, né? Meio um perrengue, meio aperreado pelo dia de amanhã, por aquilo que vai acontecer ainda ou não. E nós deixamos Deus, muitas vezes, em última instância, nesse contexto todo. E Jesus é bem claro: não tente resolver as coisas por sua força, porque sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos estar conectados ao Senhor, descansados e confiantes naquele que pode e sabe todas as coisas. E é por isso que eu quero orar com vocês por essa palavra, para que o Senhor venha ministrar os nossos corações e tirar toda a ansiedade dele e colocá-lo à sua presença fortemente em nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nesse instante, Senhor, nós queremos tirar fora toda e qualquer distração, porque nós queremos ouvir a Tua poderosa palavra, Pai. Vem ministrar os nossos corações. Ó Senhor, nós andamos ansiosos por tantas coisas nós tentamos resolver e fazer da nossa forma. Tantas as vezes atropelamos situações e sofremos com isso, Senhor. Pai, sabemos que Tu é o dono de todas as coisas e Tu pode tudo, Senhor. Então vem, acalenta os nossos corações, ministra a Ele e nos preenche da Tua presença, porque é a Tua presença é que nos basta, Senhor. Que as palavras de minha boca e o meditar no meu coração sejam sempre agradáveis à Tua presença, Senhor, Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém, amém e amém. Igreja amada, olha, nós vemos nesses dois textos, o lido por Marcília e esse que eu falei há pouco, o que em Filipenses, Paulo fala para não andarmos ansiosos por coisa alguma. E aqui no Evangelho de João, Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Não andar ansioso, permanecer no Senhor, assim nós estaremos sim fortalecidos contra toda e qualquer ansiedade. Ambos os textos
nos adverte para que nós possamos sossegar o nosso coração na preocupação com aquilo que ainda há de vir, com o dia de amanhã, ou seja, com o futuro que nos reserva, que nós devemos entregar a Deus, porque Deus, Ele sim, é onipresente, é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele está em todos os tempos, então é a Ele que devemos entregar tudo que tem ansiedade, ansiando do nosso coração, esteja preocupando os nossos corações. Ao fazer isso, nós teremos a certeza de que nós estaremos entregando o amanhã nas mãos do Deus que já está lá. Porque Deus já está lá, Ele está aqui conosco hoje, Ele já está lá no futuro, Ele sabe de todas as coisas, então nada mais do que entregar a Ele, porque nós já sabemos que Ele tem para nós a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Reflete aí, como é que você tem encarado o futuro? A verdade é que uns se preocupam, e até certo ponto isso é muito válido, mas tem outros que se preocupam demais, em demasia. Alguns entendem que tudo está na mão de Deus, e isso é verdade. Tudo está no controle do Senhor. Aliás, Jesus disse que essa preocupação externa e extrema é desnecessária, que deve haver equilíbrio. Precisamos entender que o poder e a força, elas estão no equilíbrio. Você já percebeu que o médico passa uma dosagem de remédio para você, você tem que tomar aquela dosagem? Se você tomar uma dosagem mais forte, você vai ficar sonolento ou vai ter alguma reação. Você já percebeu que se você comer algo que ali seja suficiente, vai saciar a sua fome? Mas se você botar um prato daqueles que só Berg e Cleito estão acostumados a comer, você vai ficar empanturrado e daqui a pouco vai lhe dar agonia até que a digestão venha e faça. Sabe por quê? Porque tudo precisa de equilíbrio na vida. Em qualquer área, o que nós vamos pensar precisa ter equilíbrio. Então, a gente precisa entender que o poder e a força estão no equilíbrio. E a gente precisa entender e caminhar de forma equilibrada nos dias em que vivemos. Porque nós vivemos tempos de incerteza, meus irmãos. Nós vivemos tempos de incertezas. Ansiedades com relação ao futuro. Medo de fracassar em algo, em algum projeto. Preocupações com o legado, o que é que nós estamos deixando? Será que estamos deixando algo para a nossa família? O que é que nós estamos fazendo com a nossa carreira? Será que ela vai decolar? Será que as coisas vão acontecer? E no ministério? Será que eu vou estar fazendo a vontade de Deus? Será que eu vou conseguir cumprir aquilo que Deus aguarda ou vou ficar preso, com medo, diante da minha limitação? Na verdade é que todos nós caminhamos preocupados com o que é que nós deixaremos para a próxima geração. Mas a palavra de Deus nos convida a uma vida firmada, não na previsibilidade, mas na presença de Deus. Não naquilo que você pode prever que vai acontecer, mas aquilo que você coloca na mão de Deus e está aberto para tudo que Ele tem preparado para você. Nosso futuro, ele está seguro quando ele está lá no sentido de ser entregue ao Senhor, quando está rendido ao Senhor. Nosso legado, ele será eterno quando ele estiver plantado em Cristo Jesus. Então eu quero refletir com vocês sobre 4 princípios fundamentais para que nós possamos viver com paz, frutificando e cumprindo os propósitos eternos do Senhor na nossa vida. Não andando ansioso com o futuro, e sim conectado com aquele que sabe todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então acompanhe comigo, que quando eu trato de meu futuro e legado, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu entrego ao Deus soberano. Eu tenho que entregar o meu futuro e o legado ao Deus que sabe de todas as coisas, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus. Meus irmãos, a verdade é que andamos muitas vezes preocupados com aquilo que ainda vai acontecer na nossa vida. Muitas vezes, a semana, como está iniciando agora, né? A semana mal começa
e nós já estamos preocupados com aquilo que vai acontecer lá na sexta-feira, lá no sábado. E a gente passa a semana estressado com aquilo que vai acontecer ainda. Às vezes com 15 dias, às vezes no final do mês, estamos começando, mas algo vai acontecer no final do mês. E isso rouba a nossa paciência, isso desestimula, isso traz pressão para nós. Meus irmãos, isso faz com que a gente pare de viver o presente com uma perspectiva daquilo que vai acontecer lá na frente. Ou não. Ou não. A palavra de Deus nos alerta. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Cuidado para não ficar preso no dia de amanhã e esquecer de viver o dia de hoje. A ansiedade, meus irmãos, é o sintoma de um coração que quer controlar o que é incontrolável. Às vezes a gente quer controlar as coisas que não podem ficar sobre o nosso controle. E andamos ansiosos. Olha para o ponteiro do relógio, eu estou olhando para ele ali, e eu fico doido assim para paralisar ele. Paralisa, paralisa, porque ele mostra ali que o pastor às vezes passa da hora. Paralisa ali em 40, ele não paralisou. Paralisa ali em 37, ele não paralisou, ele continua contando ali. Sabe por quê? Porque a gente não consegue paralisar o tempo, mas a gente quer caminhar tentando controlar o tempo, e nós não controlamos. Assim é a nossa vida, queremos controlar coisas que são incontroláveis, e isso nos traz ansiedade. Filipenses, que lemos, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo está nos exortando a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas orarmos, buscarmos de Deus, com a ação de graças, entregar tudo nas mãos de Deus. E então, quando fazemos isso mesmo, nos libertamos daquela pressão, e a paz que excede todo entendimento começa a guardar o nosso coração e a nossa mente. É confiança naquele que pode todas as coisas, meus irmãos. Por isso nós precisamos entender que Deus, Ele não apenas conhece o futuro, mas Ele está lá. Ele sabe do que vai acontecer se nós confiarmos nele. Confiar que o futuro está sob a soberania de Deus é um antídoto contra a ansiedade. Quando eu confio que Deus está sob o controle, mas poxa, eu não sei como é que eu vou pagar aquela conta, mas Deus está sob o controle, entrega na mão do Senhor, continua fazendo a tua parte, mas confia em Deus, você tira aquela ansiedade, aquela pressão, se você vai conseguir chegar ou não. A gente precisa confiar que o futuro está sob a soberania de Deus. Entender também que quando entregamos o controle de nossa vida ao Senhor, nós recebemos paz. Nós começamos a receber paz. Abraão é um bom exemplo de confiança e fé no Senhor. Abraão não ficou ansioso pelo chamado de Deus, por o chamado de Deus não ter clareza inicialmente em sua vida, mas ele saiu de sua terra, sem saber para onde ia, mas confiando em quem o guiava. Olha só, Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava. Abraão, pareceu Deus, olha, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. Misericórdia. Tem gente que, se chamar a mulher e não dizer para onde é que vai, ela não sai de casa. Ontem, a amada Marcília participou de uma reunião de manhã da intercessão da diocese. E eu fui pegá-la por volta de 12:00. E a gente foi resolver umas coisas na cidade para algo que vai acontecer na igreja. E de lá eu disse, vamos ali? Ela disse, vamos. E a gente atravessou a ponta ali do centro da cidade, foi lá para o Recife Antigo, caminhar e turistar no Recife Antigo.
mas confiante, sem saber para onde ia. E a tarde foi maravilhosa. Com o Senhor, é muito além dessa perspectiva, porque o Senhor tem abundância para a nossa vida. Então, nós precisamos entender que, assim como Abraão, sem saber claramente o que era que Deus tinha para ele, ele apenas confiou: eis-me aqui, Senhor, vamos embora, faz em mim, se é tu que está chamando, faz em mim. E isso não trouxe ansiedade para o seu coração. Reflete com você mesmo. O que é que tem tirado a sua paz sobre o seu futuro? O que é que tem roubado a paz do seu coração sobre aquilo que ainda há de acontecer? Hoje, Deus te trouxe aqui para que você possa arrancar do seu coração essa ansiedade, essa preocupação com algo que porventura você está esperando ou você está preocupado, preocupada, e você entregar essa área da sua vida nas mãos de Deus. Não sei se a tua preocupação é um relacionamento conjugal, não sei se a tua preocupação é uma dívida, é a área financeira, eu não sei se a sua preocupação é com seus filhos, mas Deus sabe, e Ele está aqui, e esse é o momento para que você possa entregar tudo isso e descansar em paz, porque você entregou nas mãos daquele que tudo pode. Existe um louvor que ele diz e fala de que nós precisamos confiar nele. E todo mundo conhece, porque ele diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo, Ele está aqui e está esperando você entregar a sua ansiedade, os seus problemas na mão dEle. Amém? Mas continuando, quando eu trato de meu futuro e meu legado, em segundo lugar, eu entendo que frutificar é permanecer em Cristo. Eu preciso permanecer em Cristo. Meus irmãos, Deus nos criou com propósito, e nós só iremos cumprir com excelência esses propósitos se nós estivermos conectados com Ele. Nós precisamos viver na presença do Pai, em uma intimidade que nos conecte, porque sem Ele nada poderemos fazer por nossas forças. Já vimos isso em João 15:5, que eu li há pouco. Nós vemos que Jesus disse: meus irmãos, vocês são ramos e eu sou a videira. Eu preciso estar conectado em vocês e vocês em mim, porque vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus deixa claro que a chave da frutificação é a permanência nele. Muitos querem ter frutos, muitos querem ter sucessos, relevâncias, realizações, mas o fruto do reino não nasce do esforço humano, mas ele nasce de uma intimidade com a videira verdadeira. Os frutos só vêm na nossa vida quando nós caminhamos aliados e conectados com o Senhor. Por isso que o mandamento: busque o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, meus irmãos. É uma consequência de uma vida conectada com Deus. Igreja, entenda, permanecer, continuar ligado, dependente e obediente a Deus. A frutificação autêntica, ela é espiritual, mas ela também é visível e ela é permanente. São frutos que são espirituais, mas que todo mundo enxerga a presença de Deus, e aquilo permanece por toda a eternidade. O mundo mede os frutos por quantidade, mas Deus, Ele mede os frutos por fidelidade. Maria escolheu a melhor parte ao estar aos pés de Jesus. Nós cantamos há pouco no louvor, e o texto de Lucas nos diz:
Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria, ela escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que nós possamos serem como Maria, buscando a melhor parte, que é estar conectado com o Senhor, e não como Marta, em uma perspectiva de estar cheio de ativismo, cheio de buscar atividades que às vezes nos parecem até serem boas, mas que nos afastam da presença de Deus. Essa busca de Maria, por estar conectada ao Senhor, é que a capacitou para frutificar no tempo oportuno. Que você possa buscar o Senhor, estar conectado nele, para que no tempo certo, que é o tempo dele, você possa frutificar e deixar legados para toda uma geração. Como está a sua permanência em Cristo? Frutos duradouros, elas não nascem, meus irmãos, de desempenho, mas elas nascem de comunhão com Deus. Não é o desempenho, a gente falou sobre a semana passada, não é aquilo que você é expert em fazer que vai gerar frutos, mas sim de uma obediência e uma conexão com Deus e cumprir ao chamado ao qual Ele tem para você. Ainda, quando eu trato de meu futuro e legado, em terceiro lugar, eu assumo que meu legado de fé é maior que todas as conquistas. O meu legado de fé é maior do que tudo aquilo que eu possa conquistar materialmente. Por isso nós precisamos entender, não andemos e não gastemos a nossa vida querendo acumular riquezas que irão enferrujar, que irão perder o seu valor, que nós não iremos levar para uma eternidade. Não busque passar a sua vida aqui na terra de forma inútil, improdutiva para o reino de Deus. Eu acredito que uma das maiores tristezas do homem, quando eu falo homem, mulher, uma das maiores tristezas do homem é quando ele chega no final da vida e percebe que construiu um grande patrimônio à custa de sua família. Sabe, quando chega na fase final da vida, que muitos homens e mulheres, eles percebem que perderam as esposas ou os maridos e os filhos abandonaram por ter passado uma vida toda sendo desprezado. Que o apóstolo Paulo, ele seja um grande exemplo de vida para todos nós. A sua luta era fazer Cristo conhecido e deixar um legado de amor e dedicação ao autor da nossa fé. No final de sua vida, Paulo disse, em sua segunda carta a Timóteo, ele falou: combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que nós possamos chegar no final de nossas vidas e a gente poder dizer: eu combati o bom combate, eu me dediquei à obra do Senhor, eu gastei a minha vida por Ele, eu guardei a fé e eu ensinei muitos a serem discípulos de Cristo, por isso que eu possa entrar e regozijar na presença do Senhor. Paulo encerra a sua vida não falando de bens, de famas ou de obras humanas que ele tenha realizado, mas falando de fidelidade e de fé compartilhada. Esse é o legado mais precioso que nós podemos deixar. Filhos que conhecem a palavra porque nós compartilhamos a palavra e os ensinando no caminho. Discípulos que seguem a Cristo porque nós caminhamos juntos, ajudando eles a caminhar alinhado com o Senhor. Um testemunho que inspira e honra o nome de Deus. Você tem sido uma testemunha fiel que honra a Deus no dia a dia? Na Bíblia, nós podemos ver como duas mulheres, elas deixaram um legado para o seu filho. E quem nos conta é Paulo. Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Elas deixaram um legado de fé sincera para aquele seu filho,
para aquele seu neto. Segundo a Timóteo, Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e depois em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você, Timóteo. Paulo está dizendo assim: eu estou vendo em você uma fé verdadeira, não fingida, fiel, que vem passando de geração em geração, que foi adquirida com a sua mãe, que por sua vez adquiriu com a mãe dela, e isso vem passando de geração em geração. Legado, meus irmãos, não é o que nós deixamos em uma conta bancária para os nossos familiares, mas é na consciência e no coração de quem nós tocamos em nome de Jesus. O que você tem construído hoje que permanecerá após a sua partida? Você já pensou sobre isso? O que é que você anda construindo na sua vida que você vai deixar como legado quando chegar a sua hora de partir? Tem pessoas que podem pensar assim: ah, não, pastor, eu ainda sou jovem, quando eu estiver ali, já na idade madura, eu vou pensar sobre isso. Filho, lembra que eu falei que eu não tenho nem o tempo do relógio, que ele continua caminhando ali? A gente não tem o controle de nada, só Deus sabe da nossa vida. Sabe a neblina, que ela aparece e logo some? Assim é a nossa vida. Quando Deus achar que é a hora, Ele vai nos chamar de volta. Então não espere para fazer algo amanhã, que Deus quer que você faça hoje. Quer preparar um legado para o amanhã. Por fim, quando trato de meu futuro e legado, eu vivo hoje como quem influencia gerações. Eu preciso, é o que eu acabei de falar, eu preciso viver hoje, influenciando a próxima geração. Precisamos entender que o que nós fazemos hoje poderá ou não impactar as gerações que estão por vir. Grave isso no seu coração. A vida na terra, ela é breve, curta, temporal e passageira, para que nós possamos passar por ela sem deixar um legado para a próxima geração. Ela é breve, ela é curta, ela é temporal e ela passa rápido, para que a gente não esteja pensando e buscando deixar legado para a próxima geração, meus irmãos. Assim como teve grandes homens e mulheres de Deus que se dedicaram para que a nossa geração pudesse desfrutar de tudo que estamos desfrutando hoje, nós devemos fazer o mesmo pela próxima geração. O salmista diz: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Nós estamos anunciando a Jesus para as pessoas. Nós estamos compartilhando a nossa fé, as experiências que nós vivemos com o Senhor, com outras pessoas. O salmista revela um princípio poderoso, que é a vida com impacto geracional. O justo, ele vive pela fé, mas também ele testemunha com a sua vida, para que as próximas gerações conheçam o Deus ao qual ele serviu. A sua vida, ela tem gerado, de fato, algo que impacta para a próxima geração? Ela tem influenciado outras pessoas a seguirem você? O seu casamento tem refletido a glória de Deus para que outros casamentos olhem para você e queiram também esse mesmo Deus que habita no seu lar? Os seus filhos mostram que são filhos que foram criados nos caminhos do Senhor, honrando a vocês e seguindo os caminhos do Senhor, para que outras crianças, outros jovens possam olhar para ele e possam dizer: eu quero ser assim, igual a ele, eu quero conhecer esse Deus. Você tem honrado a Deus nos seus trabalhos, nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas finanças, nos seus relacionamentos? É tudo isso que nós vimos nessa série. É tudo isso. Você tem influenciado em todas as áreas da sua vida para que isso seja
impactante para a próxima geração. Nossa vida é uma semente para o futuro, meus irmãos. Cada escolha que nós temos é um testemunho. Cada ato que nós fazemos é um exemplo que nós deixamos para alguém. Nós somos chamados a marcar o futuro com as pegadas da fé. Você tem deixado as suas pegadas para que outros possam segui-las? Um grande exemplo de serviço e legado para a próxima geração foi do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele serviu a Deus da sua geração e ele preparou tudo para que Salomão, seu filho, construísse o templo do Senhor. Davi morreu, mas deixou a sua influência em Salomão, que cumpriu o legado de construir o templo ao qual o Senhor determinara. Atos 13:36 a gente vê: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Você tem cumprido o propósito de Deus aqui na sua geração? Como você tem vivido hoje? Sua vida, ela tem apontado para um legado espiritual duradouro? Nós não sabemos quanto tempo temos, meus irmãos, mas sabemos no Deus Todo-Poderoso a qual nós cremos. Quando se trata do meu legado, o pessoal do louvor pode vir. Quando se trata do meu legado, quando se trata de futuro, nós precisamos entender que o futuro pertence ao Senhor. Nós precisamos entender que frutificar em Cristo é viver conectado a Ele. Nós precisamos entender que um legado de fé é mais valioso do que qualquer conquista. Nós precisamos entender que vivemos nossa fé semeando para as próximas gerações. Hoje, o Senhor, Ele te chama a viver esse compromisso. Entregue os seus medos, entregue os seus receios, entregue tudo aquilo que está lhe causando ansiedade no seu coração, entregue ao Senhor. Renda por completo o seu coração a Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Plante um legado, o seu legado de fé. Viva como quem prepara o caminho para os outros. Eu convido vocês a fazerem junto comigo essa oração que vai ser colocada aí. Vamos juntos? Senhor, entrego o meu futuro em tuas mãos. Ensina-me a permanecer em ti e a frutificar. Que meu legado seja a fé que deixo, não que acumulo. Que a minha vida seja uma semente para outras vidas te conhecerem. Amém, amém, amém. Mas eu quero ir além. Eu quero chamar você para entender que o maior legado que nós podemos deixar é um exemplo de quem andou com Cristo todos os dias da vida. Portanto, é importante dar o primeiro passo. E o primeiro passo é receber Jesus em seu coração e ser parte dessa linda família do Senhor. Se você está conosco hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é uma oportunidade. Se você está conosco hoje e porventura você andava afastado dos caminhos do Senhor, Ele te convida a retornar para viver a preciosidade e sossegar o teu coração nos caminhos dele. Uma vez, havia uma missionária brasileira lá na África. E ela ali, na África, ela encontrou
uma moça que quando ela estava evangelizando, a moça se convenceu de não haver outra alternativa senão aceitar a Jesus. Ela compreendeu o perfeito plano de salvação, ela compreendeu a razão da morte de Jesus, ela compreendeu o valor purificador do sangue de Jesus derramado na cruz. Então ela tinha compreendido tudo, mas tinha alguns problemas no seu coração, na sua vida, que eram difíceis de resolver antes que ela pudesse se entregar totalmente. O que ela fez confidenciando aquela missionária, inspirada por Deus. A missionária, ela insistiu com aquela moça. Ela insistiu para que a moça ela confiasse no Senhor plenamente, que ela tirasse aquele peso do coração em confiança ao Deus que pode todas as coisas. E ela dizia: creia que Deus vai resolver todos os seus problemas. Entregue-se a Ele inteiramente. Assine um contrato em branco e entregue ao Senhor e deixa que Ele preencha com as condições que Ele quiser para a sua vida. A moça, atenta àquela missionária, sentindo Deus falar através dela, a moça assim o fez. E hoje ela é uma crente fiel e dedicada à obra do Senhor. 2 Samuel 22, 33 nos diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Eu não sei o que é que tem te impedido de viver na presença do Senhor, mas é hora de você começar a desembaraçar a sua vida, colocando nas mãos dEle tudo aquilo que está perturbando teu coração e tirando o teu sono, e assim passar a desfrutar da sua amada e doce presença. Esse louvor vai tocar. Enquanto ele estiver tocando, que você possa abrir o coração ao Senhor, e que, se você tiver alguém conosco que sentiu a vontade do Senhor, assim como essa moça, e quer abrir o coração, entregar tudo na mão de Deus e começar um novo momento da sua vida, pode vir aqui que eu vou estar com alegria para orar com você. Pois todos nós precisamos entender que é por Ele que devemos deixar tudo com amor e por alegria, pois Ele é e sempre será o dono dos nossos dias. Então, gaste sua vida por Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua poderosa palavra, pela tua presença, Senhor. Tua presença que vem nos constranger para causar uma transformação na nossa vida, Senhor. Portanto, Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra vem como bálsamo nos nossos corações. Que hoje possa estar caindo aqui em nome de Jesus corações pesados e ansiosos, com medo daquilo que há de vir, que possa estar sendo preenchido pela tua presença, Senhor. Porque sabemos que quando tu estás presente, todas as coisas acontecerá conforme a tua vontade, e a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Então vem, Pai, que nós possamos abandonar a insegurança e o medo por aquilo que há de vir, e que possamos viver todos os dias na tua presença, Senhor.
que nós possamos gastar a nossa vida te honrando e vivendo tudo aquilo que tu preparaste para todos nós. Assim nós te oramos, no santo nome de Jesus. Amém. Estou preso.